guerreiros e guerreiras. Novamente, sejam muito bem-vindos a esse canal, Inspirações do Céu. Estamos aqui em nosso compartilhar mais um vídeo com vocês, chegando com um novo tema, então, e como já deve ter visto aí no título do vídeo, o tema é: Deus é machista? E o que me motivou a falar desse tema algumas perguntas que já me fizeram e também algumas coisas que a gente vê aí, pessoas escrevendo na internet e tudo, Então, falando dessas questões, Às vezes as pessoas, por falta de um conhecimento bíblico, teológico e, sobretudo, conhecimento pessoal mesmo de Deus, acaba falando algumas coisas e em alguns vídeos nós vamos levantar alguns temas e colocar em questão, E como eu falei no nosso primeiro vídeo, a intenção realmente é que sirva para você, às vezes, pensar de uma outra forma e considerar uma outra ideia, tá? Então, as pessoas que falam que Deus é machista, elas comentam, por exemplo, que no Antigo Testamento os profetas, os governadores eram todos homens de Deus, As pessoas que Deus escolheu ali para ter esse tipo de função eram todos homens. Que os discípulos de Jesus eram todos homens, que tem aquela questão também que Paulo fala sobre a questão da mulher ter que ficar calada quando está na igreja. Então, algumas questões que eles levantam para defender essa ideia, essa bandeira, de que Deus é machista. Porém, eu não concordo, Não concordo. Tanto é que quando todos conhecem ali na história de Adão e Eva, muitas vezes eu vou fazer menção sobre o Éden aqui, em algumas mensagens, com certeza, até porque é uma passagem que eu gosto muito. Então, quando todos conhecem a história, a mulher vai e come do fruto, leva para o homem come também do fruto, E os dois pecam ali. E quando Deus vem e começa a dar a sentença, já começa ali no Éden a questão de Deus, a gente começar a provar que Deus não é machista. Por quê? Porque Deus chega na mulher e quando está dando a sentença, na mulher e para a serpente ali também, Deus vira para a serpente e fala: olha, a partir de agora você comerá do pó da terra, irás andar arrastando sobre o seu ventre, irás comer do pó da terra, e porém inimizade entre ti e a semente da mulher. A semente da mulher irá pisar na sua cabeça e você, por sua vez, irá ferir o calcanhar da semente da mulher. Então, disso eu já começo a entender que Deus não é machista. Por quê? Porque ali Deus estava declarando que o Salvador, ele viria do ventre da mulher. Deus fala, Deus fala que seria da semente da mulher que viria o Salvador. Vejam bem que quem tem sêmen é o homem, não a mulher. Porém, Deus, como o diabo envergonhou a mulher ali no Éden, Deus decide honrá-la, fazendo com que o Salvador viesse do ventre da mulher sem a participação de homem, sem intervenção de homem. Porque se a gente pensar, Deus poderia simplesmente estralar os dedos e Jesus apareceria do nada ali na Galiléia, em Jerusalém, Porém,
Deus não fez dessa forma, Ele decidiu honrar a mulher, fazendo com que o Salvador viesse do seu ventre. Então, um dos motivos pelo qual Deus não é machista, né, a gente tem que entender que no Antigo Testamento, a gente tem que entender os contextos. No Antigo Testamento, era realmente esse tempo de guerra. Então, eram os profetas, os guerreiros, que iam à frente realmente nas batalhas. Mas as mulheres, com certeza, não tinham o papel delas ali também. E na questão de Paulo, a gente entra depois, que é uma questão teológica mais complicada, até por causa do nosso tempo aqui, né? Mas Jesus também, eu creio, com certeza que Jesus, ele tinha, né, esse relacionamento saudável também com as mulheres, até porque quando a Bíblia faz referência que Deus, né, se esvaziou de si mesmo, né, Deus, Ele mesmo sendo Deus, não usurpou, né, ser Deus, porém se esvaziou de si mesmo, tomando forma de homem e sendo obediente até a morte de cruz. Obediência, e com certeza essa obediência também de Deus teve que aprender a obediência. Ele tornou-se obediente. Até então Deus apenas dava ordens e as coisas aconteciam, né? Então, obediente a quem? A uma mulher também, da qual ele tinha vindo do ventre dela. Com certeza Jesus tinha aquela vozinha que ele visitava, que cuidava dele, que ele também ajudava a cuidar. Com certeza ele tinha. A Bíblia não narra muito na história de Jesus antes dos 30 anos, porém com certeza ele tinha. A gente vê quantas vezes a Bíblia falando que as mulheres chegavam e tocavam em Jesus e eram curadas. A gente vê, por exemplo, a história da prostituta também bastante conhecida. Aquelas pessoas pegam aquela mulher e chegam diante de Jesus com pedras nas mãos, né, para matá-la apedrejada, porque a lei dizia isso. Aquelas pessoas, sim, talvez elas eram machistas, porque a lei falava a lei dizia que se fosse pego em adultério, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados. Porém, aquelas pessoas fizeram o quê? Elas levaram apenas a mulher e jogaram diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo vira para eles e fala: olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então Jesus Cristo se vira para aquela mulher, e depois que a multidão sai, todos ali, né, Jesus Cristo se vira para aquela mulher e faz uma pergunta. Vejam bem que era uma prostituta. Todos os homens que tinham se aproximado dela até então era no sentido de satisfazer os seus desejos, e todas as mulheres que se aproximavam dela era no sentido de acusá-la. Pela primeira vez na vida, aquela mulher não foi acusada, e também não foi um homem que se aproximou dela querendo, de certa forma, tirar vantagem dela. Porém, aquele homem que não é machista, ele se vira para ela e fala: aonde estão os teus acusadores? Se eles não te condenam, eu tampouco te condeno. Se eles não te condenaram, eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Então Jesus a perdoou e deu ali uma nova chance de ir e fazer diferente. Então realmente Jesus não era machista. A mulher, se a gente for estudar na própria Bíblia, a gente vai ver, sim, mulheres importantíssimas, inclusive no Antigo Testamento, desempenhando papéis importantes. A gente vai ver Miriam, a gente vai ver Esther, a gente vai ver Ruth, né? E como eu citei no Novo Testamento, quantas mulheres se aproximavam de Jesus para serem curadas, ele curava, para pedir perdão, ele perdoava. Aquela pecadora que chegou e se lançou aos pés dele, né, derramando ali um óleo precioso aos pés dele e beijando os pés dele, secando os pés dele com seu cabelo, e através daquilo ele tirou uma lição e mostrou para todos aqueles homens religiosos que estavam ali
como deveríamos ser humildes, nos aproximar dele, né, com humildade, com reverência e conseguir também, lógico, ali um favor dele. Então eu creio que Deus não é machista. Se a gente for, por exemplo, eu estava lendo aqui em Provérbios 31, que fala assim, versículo 10: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finos rubis. Então, na palavra de Deus faz várias menções ao valor que a mulher tem. Apesar dessa sociedade não enxergar, ou de às vezes as mulheres hoje estarem tentando se colocar em um lugar ou em uma disputa, vamos dizer assim, com o homem, e na verdade estão se frustrando cada vez mais, se decepcionando cada vez mais, infelizmente. Nesse tempo eu queria motivar tantos homens a olharem para Jesus Cristo e aprender como se trata uma mulher, tá bom? E tanto as mulheres também a aprenderem com a palavra de Deus o seu real valor. A Bíblia está falando aqui que o seu valor ele excede ao de finos rubis, tá bom? A gente vê as mulheres se deixando aí ser chamada de tantas coisas, tantos apelidos e tudo, e diminuindo na verdade o seu real valor, tá? Diante da sociedade, diante de Deus, diante da família. Mas aprenda com Deus, aprenda com Jesus Cristo, como ser uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, tá bom? E você, homem, aprenda também com Jesus Cristo como amar uma mulher, como cuidar de uma mulher, como tratar uma mulher. E você que ainda pensava que Deus é machista, considere essas questões que eu coloquei, tá bom? Não vai muito pela ideia dos outros ou por um conhecimento superficial de Deus, tá certo? Então que Deus abençoe, espero que tenha servido aí para edificar a sua vida. Que Deus abençoe ricamente, você homem, você mulher, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, nós voltaremos brevemente com um novo vídeo. Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com quem você acha que é uma mulher valorosa para você. E que Deus abençoe. Esse assunto das mulheres ele é bem vasto, eu creio que eu vou voltar com novos vídeos falando mais detalhado, tá bom? Deus abençoe. Obrigado.